Bom dia, Renato. Queria começar perguntando sobre esse jogo de domingo, né? Porque no último sábado você surpreendeu a todo mundo colocando o time titular dentro de campo. O time teve uma baita atuação e na terça-feira já o mesmo time titular não rendeu tanto, ainda não tinha o Luis Soares no time principal. Queria te perguntar se agora, para este domingo, você vai repetir essa estratégia de botar um time titular no domingo pelo Brasileirão, sendo que na quarta-feira tem um jogo decisivo na Copa do Brasil e que você novamente não pode ter uma atuação tão boa quanto no jogo passado? Bom dia a todos. Bom, a gente vê o que é melhor sempre para o clube, né? De jogo a jogo. O Grêmio está brigando pelas primeiras posições do Campeonato Brasileiro. Achei interessante a gente jogar com a equipe principal. E conseguimos uma vitória importante lá diante do Bahia. A estratégia era, já que o Bahia também iria jogar com a equipe principal, já que haveria desgaste por parte do Grêmio, haveria desgaste por parte do Bahia também. O segundo jogo, o Grêmio não jogou tão bem, mas o Grêmio conseguiu um bom resultado, se tratando de Copa do Brasil, fora de casa, jogando na Fonte Nova. Nós conseguimos um empate no final do jogo, concordo com você que o Grêmio não teve a mesma atuação, mas foi um jogo pegado, um jogo que do início ao final as duas equipes se empenharam bastante e no final o Grêmio foi premiado, não pela atuação, sim, mas pelo resultado que, querendo ou não, é sempre bom você empatar pela Copa do Brasil fora de casa, até porque a decisão agora nos outros 90 minutos é em casa. Bom, para o jogo de domingo, é o jogo de domingo. Nós vamos enfrentar o líder do campeonato e eles foram beneficiados porque não jogaram durante a semana, né, onde o Grêmio teve esse desgaste. Vamos ver, nós temos bastante tempo ainda até domingo para ver o que é melhor. Eu sempre busco o melhor para o clube, pode ter certeza. E sempre vai haver o bom senso, eu e os jogadores. No momento que um jogador tiver secar alto ou tiver com alguma dor, que a gente sabe que pode estourar uma lesão, a gente dá uma segurada. Até porque nós temos esses dois próximos jogos e depois são decisivos, obviamente. Mas depois a gente vai ter um descanso, né? Já que o jogo do Corinthians não vai acontecer. Tudo bem, Renato? Bom dia. Eu queria pegar justamente um trecho dessa sua primeira resposta bem para o final, sobre se algum jogador tem desgaste ou sente alguma dor, lhe questionando sobre o Soares. Ele joga contra o Botafogo no domingo e, ainda avançando sobre essa situação, já está definido que ele viaja para Barcelona após a partida diante do Bahia pela Copa do Brasil, até para consultar com o seu médico lá? Bom, são duas coisas diferentes, né? Uma é quanto à viagem dele, isso aí é entre ele e presidente e diretoria do clube. O que eu tenho que fazer é sempre procurar contar com o jogador durante os jogos. Se ele vai jogar ou não domingo contra o Botafogo, vai depender dele. No momento que ele falar que não está sentindo dores no joelho e está pronto para jogar, obviamente que ele vai enfrentar a equipe do Botafogo. Agora, se ele chegar e falar que está sentindo dores no joelho, que tem possibilidade de jogar, bom, aí entra o bom senso, né? Aí ele vai ficar de fora de novo. Renato, tudo bem? Sobre o Botafogo, né, que é o líder desde a terceira rodada do campeonato, que o Grêmio está tentando encurtar essa distância aí. Eles perderam o treinador, né, que acabou saindo já antes da rodada anterior, que eles voltaram a vencer. Você acredita que isso, né, possa ser um fator até a ser explorado, né? Porque, claro, eles estão com um time treinado, bem trabalhado, mas agora eles já não têm o comandante. Tiveram essa semana livre, mas sem a pessoa com a qual eles já estavam acostumados a trabalhar, que orienta o time, que tinha todo esse time preparado para fazer essa grande campanha que vem fazendo. Você acha que é possível, né, aproveitar alguma coisa nisso, de o Botafogo não ter ainda a definição de um treinador? Pelo que eu soube, né, pelo que eu sei, o próprio Caçapa está aí, está praticamente efetivado, né? Enquanto não efetivarem outro treinador, é ele que vai comandar. Mas uma situação dessa, você não tira proveito por quê? Porque é o segundo jogo, sem o Castro e o Botafogo tem sua maneira de jogar. Até porque o Caçapa não conhece provavelmente todos os jogadores do Botafogo, então eles estão dando sequência naquele trabalho que o treinador antigo vinha fazendo.
E o trabalho no Campeonato Brasileiro dele é muito bom. Tanto é que o Botafogo é o líder do campeonato. Então, numa hora dessa, você trocando de treinador ou não, mesmo que tivesse já um treinador efetivado, um treinador contratado, era difícil de você mudar a maneira do Botafogo jogar. Até porque o que está dando certo não se muda. Com o decorrer do tempo, sim, o treinador pode colocar algumas ideias novas em relação ao grupo, a maneira dele de jogar. Agora, no momento não, no momento pode ter certeza, com o Caçapa, qualquer treinador, eles não iriam mudar porque a coisa está dando certo, já estão acostumados a isso. Então, nesse ponto aí, com certeza a gente não vai ter surpresa não. Renato, aqui. O Vina falou na terça-feira, após o jogo da Copa do Brasil, que teve um pouco de dificuldade para fazer a função do Soares, que obviamente é um grande desfalque pelo tamanho do jogador do Luizito Soares em si. Como que tem sido a sua conversa no dia a dia com o Vina, até para deixar ele bem ciente de que muitas vezes ele vai precisar fazer essa função, que pode não ter o Soares, pode ser ele jogando por ali. O que você sentiu dele também sobre essa conversa e o que você está observando de dificuldades dele para atuar nessa função, até pelo jogo de terça, e se dentro disso existe uma possibilidade, você já teve algum contato com a direção pedindo, quem sabe, um camisa 9, uma outra reposição para o Soares, porque a gente sabe que até se consultar na Espanha, possibilidade de um tratamento possa levar mais tempo, você também gostaria de ter mais uma opção no elenco nessa posição? Sim, ontem mesmo conversei bastante. Lá após o jogo conversei já com o presidente Huguer, com o próprio Antônio. Ontem conversei bastante aqui com o nosso executivo Luiz Wagner e o Antônio, justamente sobre isso, não só no 9. A gente está vendo algumas coisas aí, mas muitas vezes nos travam devido àquilo que eu falo para vocês, da falta de condição financeira melhor, entendeu? Mas nós estamos atentos. Não é depois desse jogo. A gente já está atento já há um bom tempo. Mas quando você encontra o jogador é muito caro e é difícil já encontrar o jogador. E também não adianta a gente trazer qualquer jogador, só para encher o grupo e de repente ele não vai nos dar nada em troca. Então a gente tem que ter calma nessas horas. Já teve a abertura da janela, eu tenho conversado, tenho trocado ideias com eles. A gente está vendo, está buscando nomes, estamos trocando ideias para ver se a gente acha um número 9, entendeu? Que venha para nos ajudar. O Vina, eu sei que não é aquela posição a dele, entendeu? Mas é o jogador que ele jogou várias vezes também no Ceará nessa posição, entendeu? Infelizmente nós temos aí esse problema com o Soares, temos o Vina e temos o André. No momento eu acho que o Vina se adapta melhor àquela posição, até porque é um jogador bastante versátil e eu gosto do estilo de jogo dele. Mas ele indo bem ou não, é a função que eu tenho dado para ele, mas sem dúvida alguma a gente precisa sim de um número 9, independente do que acontecer com o Soares. Bom dia, Renato, tudo bem? Queria lhe perguntar sobre uma situação específica que aconteceu essa semana, que foi a situação do Luan. Você trabalhou por muito tempo com ele, eu queria saber como você acompanhou tudo isso, o que você acha disso dentro do futebol, e se você chegou a conversar com ele, e se não, qual conselho você daria como um amigo próximo pro Luan? É lamentável, né, o que aconteceu. Muito lamentável. Aliás, tem certas coisas que acontecem nesse país que é difícil de entender as coisas. Né? É muito difícil de entender. É uma situação que muitas vezes acontece em alguns clubes, uma coisinha aqui, uma coisinha ali, e todo mundo vai empurrando com a barriga. No nosso país, infelizmente, as coisas elas começam a se mexer um pouquinho. Vamos mudar a lei, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, quando tem morte, quando alguém morre. Enquanto alguém não morrer, está tudo certo. Para as autoridades, está tudo certo. Aí vem sempre, independente se acontecer alguma coisa no futebol ou não, alguém do futebol ter que opinar. Porque o futebol todo mundo fica ligado. Ou é o treinador, ou é o jogador, é o trabalho de vocês, sem dúvida alguma. Aí vocês perguntam, o que você acha disso, o que você acha daquilo? Agora você fez uma boa pergunta sobre o Luan. Mas tem outras coisas que é sempre alguém do futebol que tem que opinar para alertar algumas coisas nesse país. Então, sabe, quando tem uma morte, aí vão e se mobilizam. Em Brasília, vão fazer isso, vão fazer aquilo, vão mudar essa lei, vão colocar essa lei para, né? Enquanto não tiver morte, vão empurrando com a barriga.
Aí eu pergunto, eu ouvi uma declaração do delegado, que se o Luan não der queixa, a polícia não pode fazer nada. Pode. Cadê o Ministério Público? A imagem das pessoas estão lá. Aí eu pergunto, se o Luan estivesse desmaiado, estivesse até hoje desmaiado no hospital, e ele não pudesse dar queixa, ia ficar por isso mesmo? As imagens estão lá. E não adianta a gente falar que são torcedores do Corinthians. São pessoas que não torcem. Não é só no Corinthians. Na maioria dos clubes acontece isso. Então você não pode, por causa de 7, 8, 10 pessoas, você falar a torcida do Corinthians. Não, não é a torcida do Corinthians. Então as autoridades têm que fazer alguma coisa, porque isso aí vira uma bola de neve. Amanhã depois tem uma facada, tem um tiro. Ah, não, vamos fazer alguma coisa. Agora, infelizmente, nesse país é assim. Tem que levar ao pé da letra, entendeu? Para acontecer o pior, para as pessoas se movimentarem. E muitas vezes a polícia quer trabalhar, mas muitas vezes as pessoas não deixam a polícia trabalhar também, né? Tem isso também. Então, infelizmente, aconteceu isso aí, não adianta você falar, o Luan devia estar em casa. Não, o Luan não devia estar em casa. O Luan, ele estava com todo o direito dele de aproveitar a vida. Ele quer jogar. Já não é um problema meu, o problema dele com o clube. Ele quer jogar, ele vai lá e ele treina. Ele quer jogar, não coloca ele para jogar, é um problema do clube com ele, que não é problema meu, volto a falar. Agora, ele não tem direito de se divertir? Que país que a gente vive? Cadê a democracia? É isso mesmo? Quer dizer que o jogador, quando não joga, tem um problema com o clube, então ele não pode mais viver a vida dele? Eu fico triste, porque eu gosto muito do Luan. Comigo aqui, ele fazia algumas coisas comigo aqui que ele está fazendo em São Paulo. Mas era o primeiro a chegar para o treino, um dos últimos a ir embora, e rendia dentro do campo. Então, muitas vezes, o treinador, em primeiro lugar, tem que entender de futebol. E do lado, ele tem que ser um grande gestor. E muitas vezes psicólogo. E muitas vezes o pai do jogador. E muitas vezes um amigo. Muitas vezes tem que oferecer o ombro e fazer carinho no jogador, para ter o jogador. O que é feito ou não no Corinthians não é problema meu. Comigo, o Luan rendeu e rendeu muito. Após o jogo do Bahia, eu conversei bastante com o Guerra no vestiário e troquei algumas ideias, inclusive de trazer o Luan de volta. Eu tenho conversado com o presidente, tenho trocado algumas ideias, deixar passar esses 2 jogos para ver. O jogador que fez o que fez com a gente aqui, ou qualquer outro jogador, ele não desaprende a jogar. Ele não desaprende. Então, por isso que eu digo, às vezes você precisa dar um carinho, ser um pai, ser um amigo, ser um irmão, ser um bom gestor, entendeu? Para você ter o jogador dentro do campo. Quem sabe não desaprende. Chegou a conversar com ele? Não. O conselho, numa situação dessa, qual o conselho que eu vou dar para o jogador? Evita sair, tudo bem, mas daqui a pouco então faz o seguinte, prende o cara. Essas pessoas vão ficar fazendo esse tipo de coisas até quando? O jogador, ele tem a vida dele normal, eu sempre falo, eu não quero saber o que o jogador faz fora daquele portão. Eu tenho que saber e vou cobrar do jogador no momento que ele entra do portão para dentro do clube. Aí é comigo. Aí ele é pago para treinar e jogar. Agora, não quer que jogue, quer dizer que ele não vai mais se divertir? O conselho que eu dou para ele, eu dou sempre para os jogadores. Você tem que saber o que vocês fazem lá fora, você tem que render aqui dentro. Se você se garante fazer lá fora, você tem que se garantir aqui dentro. Eu vi também uma entrevista do Luan essa semana, que ele falou, ele gostaria de uma oportunidade, gostaria de estar treinando com um grupo. Não, a parte dele está fazendo, ele quer tentar fazer. Aí o clube já não é problema meu. Comigo, tudo que ele está fazendo em São Paulo, ele fazia aqui. É só você saber levar o jogador, entendeu? Ter o jogador também. Na hora de puxar a orelha, você tem que dar um puxão de orelha. Na hora de dar carinho, você também tem que dar carinho. Mas para isso também você tem que ser um bom gestor. Não adianta só morder. Às vezes você precisa soprar também. Entendeu? É o meio termo. É cobrar e dar o carinho. É dessa forma que eu trabalho. Sempre trabalhei com ele dessa forma. E ele comigo foi o melhor jogador da Libertadores. Ganhou o prêmio merecidamente. Mas logo depois ele parou de jogar. Bom, conselho que eu dou. O cara tem que ser sempre profissional. E ele está procurando ser lá pelo que eu tenho visto. Não querem que ele jogue.
Então, porque não querem que ele jogue, ele não vai mais viver a vida dele? Não, não é por aí. Não é por aí. Bom dia, Renato. O Pedro Jeromel já está treinando com o grupo. Eu queria que tu desse uma atualizada a respeito da possibilidade dele de ser relacionado, quando poderia ser relacionado. O PP também, que não está treinando, mas dá uma posição sobre ele. E o Iturbe, que chegou, conversou com ele, viu a possibilidade, qual posição que tu poderia utilizar, se ele é realmente esse cara, na tua ideia, das 4 funções do meio, né, do meio para frente, que pode ser utilizado. Obrigado. Eu conversei muito rápido com ele ontem, até porque eu estava resolvendo alguns problemas aqui no clube. Ele vai precisar de alguns dias para recuperar a forma física dele. Eu vou conversando com ele, ainda não tive a conversa que eu gostaria de ter. Mas é um jogador assim que joga em 2, 3 posições, mas eu trocando ideias vou saber realmente qual a posição que ele mais gosta de atuar. Mas é um jogador versátil. Eu gosto desse tipo de jogadores que jogam em mais de uma posição. O Jeromel está com um grupo, vai depender dele, quando ele vai estar pro bom. Ele vai ter que começar a fazer coletivo, e aí é ele que vai passar essa confiança pra gente. Um jogo treino, entendeu? Para readquirir a confiança, para ele mostrar pra gente que ele está pronto, e a gente vai soltando ele aos pouquinhos. Da mesma forma o PP tem ido pro campo, mas ele ainda não está com o grupo, ele precisa ser entregue ao grupo, fazer coletivo, fazer um jogo treino, vai passando confiança pra gente soltando. São etapas que eles precisam ir fazendo, entendeu? Até chegar e estarem juntamente com o grupo, que é o caso do PP, que ainda não está com o grupo. O Jeromel está treinando, mas com o tempo que ele vai passando essa confiança para a gente, fazendo coletivos, que é necessário, tudo que ele vai fazendo no coletivo vai fazendo no jogo, uns 2, 3 jogos treino, justamente para provar para a gente que ele está totalmente recuperado, e ele mesmo, provar para ele mesmo, para a cabeça dele, que ele não tem mais nada no joelho dele. Renato, tudo bem? Eu até ia te fazer uma outra pergunta, se você me permite voltar um pouquinho antes da pergunta realmente que eu ia te fazer, na questão do Luan, porque você deu uma informação importante, né, que você conversou com o presidente e que você pensa trazer esse jogador. No que esbarra nesse momento? O que você conversou exatamente com o presidente para conseguir viabilizar isso, né? Em que pé está isso? Você falou que vai esperar os 2 jogos, mas em que pé está isso, essa conversa? No que esbarraria para trazer o jogador? Bom, algumas situações. A gente começou conversando, trocando ideias, para ver se a gente traria o Luan de volta. E entre outras conversas que a gente teve lá após a partida contra o Bahia, começamos a ter essa conversa, que foi importante. Aí, se a gente bater o martelo mesmo de trazer o Luan de volta, aí é com o presidente. Aí tem que ver a parte financeira também. Tem que ver com o nosso executivo, nosso diretor, e a partir daí a gente vê se a gente constrói, entendeu? A volta do Luan. Ninguém está prometendo que a gente vai trazer o Luan de volta. Mas eu volto a repetir comigo, ele sempre foi um grande profissional, sempre se entregou dentro dos treinamentos, dentro dos jogos. Eu costumo falar que eu não gosto de trabalhar com um jogador santo. Eu prefiro aquele que às vezes é um pouquinho, entendeu? Fora da casinha. Que eu sei que ele vai me dar algum problema durante a semana, que eu vou tirar de letra para resolver. Mas no final de semana ele vai dar problema também para o adversário. Tinha um jogador da década de 80 e 90 que era um pouco assim, e resolvia pra caramba. O Luan, então não adianta você achar que você vai mudar o Luan. O Luan sempre foi assim, entendeu? Mas sempre treinou, sempre jogou, sempre nos ajudou. É uma ideia que a gente vem amadurecendo, a gente vai trocar mais ideias semana que vem, ninguém está prometendo nada, entendeu? Mas eu fico triste, muito triste em ver um jogador meu, que ajudou bastante o clube, me ajudou bastante, numa situação dessa. Não estou entrando no mérito do que aconteceu, deixou de acontecer, por que está acontecendo isso, entendeu? Não estou entrando nesse mérito entre Luan e Corinthians e Luan. Eu estou só dando a minha opinião sobre o jogador, que eu gosto dele. Gostaria de vê-lo jogando, inclusive no Corinthians, entendeu? Até porque ele é um bom menino. Eu não estou falando isso da boca para fora. E estou triste por tudo isso que vem acontecendo com ele. Por isso que tenho conversado com o presidente para a gente ver esse outro lado aí, para ver se existe essa possibilidade aí. Mas a primeira possibilidade que esbarra é a parte financeira. Eu não sei como seria feito isso. Obrigado por permitir mais uma pergunta, só porque eu queria voltar a essa questão, era importante saber exatamente que estágio está. Mas a pergunta que eu ia te fazer era exatamente sobre, você, claro, está na dependência, digamos assim, não dá para condenar, porque o Soares ele pode chegar e dizer,
sentir de novo, não vou jogar. Então está nessa dependência dele, né, dizer se sentir bem ou não, mas há a possibilidade, pelo que você falou, dele também não participar do jogo. E no jogo que o Soares não esteve, o Grêmio encontrou dificuldades, né? A pergunta que eu te faço é, como encontrar um mecanismo para que o Grêmio não fique dependendo do Soares e consiga também ter uma boa atuação, mesmo sem esse jogador? Claro, ele vai fazer falta sempre pela qualidade, mas como você está pensando esse mecanismo para também ter uma boa atuação sem o Soares? O Soares é um jogador que faz muita falta, né? Vê que quando ele joga, a equipe do Grêmio é uma equipe, quando ele não joga é outra equipe, justamente porque ele conhece bem a região, ele conhece bem a área, o adversário tem muito respeito por ele e muitas vezes acaba sobrando espaço para os próprios companheiros dele. Quando ele não joga, entre aspas, digamos assim, o adversário se sente um pouquinho mais confortável, principalmente os zagueiros. Encontrar um modo de jogar é ficar improvisando, é o Vina, quando o Soares não joga, ele ou o André. É lógico que é outro nível, entendeu? É outro nível, mas é o que nós temos ali no grupo. Por isso que a gente tem conversado, para ver se a gente acha um atacante de área. Não vamos encontrar um, obviamente, do nível do Soares, mas tem que chegar um jogador para nos ajudar que conheça a posição, entendeu? De uma forma ou de outra para jogar, porque a gente sente bastante falta do Soares, a equipe sente falta, entendeu? E ele é um jogador importante. Agora, eu não posso colocar o jogador para dentro do campo no momento que ele fala que está sentindo o joelho. Aí que eu falo, aí o bom senso. Eu converso bastante com ele. Quer jogar? Não, me dá o joelho, eu prefiro ficar de fora. Ok, vou respeitar a opinião dele. Quer jogar? Sim, quero, estou me sentindo bem. Então ele joga. Então eu dependo das dores dele, da vontade dele, de querer suportar algumas dores, de querer jogar ou não jogar, entendeu? E para isso a gente tem que sempre esperar até a última hora, porque tem dias que ele tem dores, tem dias que ele não tem dores. No primeiro jogo lá contra o Bahia ele jogou, o segundo ele já estava com dores. Domingo ele joga? Não sei. É ele que vai me dar a resposta amanhã. Renato, bom dia. Visando já esse confronto, então, contra o Botafogo, vai ser um encontro da melhor defesa contra um dos melhores ataques e também o único time que segue invicto em casa, né? Agora, falando não necessariamente do Soares, mas como o time em si. Como ser efetivo diante de um time que em 13 jogos sofreu apenas 7 gols? Mas não é por nada que o Botafogo é o líder do campeonato, justamente por isso, entendeu? Uma defesa menos vazada. Bem desde a primeira partida no campeonato. Efetivo. Aparecer as oportunidades tem que ser mortal, tem que ser fatal. A gente não pode desperdiçar. Mas o Grêmio vem jogando bem. É lógico que, voltando ao assunto Soares, ele faz falta, mas nós temos um grupo. O grupo do Grêmio está em segundo lugar no campeonato. O Soares tem nos ajudado bastante, mas a gente também tem que saber jogar sem o Soares. Vai fazer falta? Vai fazer falta. Mas o jogador que tiver aí tem que procurar dar o máximo de si para procurar ajudar a equipe de uma forma ou de outra. Então, quando você joga contra uma equipe que é líder do campeonato, com a defesa menos vazada, provavelmente vão aparecer poucas oportunidades. Essas oportunidades que aparecerem, é o que eu falo, você tem que ser mortal. Renato, bom dia. O que tem preocupado o torcedor do Grêmio nesses últimos dias é a possibilidade do Soares ir para Barcelona, fazer uma cirurgia de correção que deixe ele um longo tempo inativo. Você, como técnico do Grêmio, trata essa possibilidade também como real? Isso também está te preocupando, como preocupa o torcedor do Grêmio? Ou vocês preferem, daqui a pouco, esperar um pouco o avanço dessa questão? Não, tem que esperar o avanço. Quem vai dar a resposta é que eu falei, o jogador, juntamente com a diretoria, o presidente do clube. Mas é por isso que a gente tem que conversar, trocar de ideias, justamente para a gente ver se a gente acha um jogador dessa posição, entendeu? Porque a gente não sabe o que vai acontecer com o Soares. Mesmo que ele não faça o procedimento. Não sei quantos jogos ele vai poder fazer ainda, não sei quando ele vai poder jogar, entendeu? A gente não pode ficar na dependência do Soares. A gente precisa trazer um jogador da posição que, se o Soares jogar, ótimo. Se ele não puder jogar, a gente tem um jogador da posição, entendeu? Porque a gente não pode ficar nessa dependência, o Soares vai jogar, e daqui a pouco ele não joga, e aí já não traz jogador. A gente está pensando, a gente está trocando de ideia, a gente está em busca desse jogador, mas não está fácil de encontrar.
E quando se encontra, aquilo que eu falo, o clube lá quer muito dinheiro, e aí fica difícil, entender uma negociação. Principalmente nesse momento que passa a parte financeira do clube. Mas o torcedor pode ficar tranquilo, que atento nós estamos. Estamos há muito tempo. Difícil encontrar esse jogador. Renato, eu queria saber o que mudou na tua relação com o Antônio Brum quando ele ascendeu do cargo de diretor de futebol para vice-presidente de futebol, e se o cargo em si de diretor de futebol faz falta também no clube. Não mudou nada. O tratamento é o mesmo. A gente sempre se deu bem. Desde o primeiro dia que eu conheci lá no Rio de Janeiro. Tanto ele quanto o Paulo. Sem problema algum. Para mim não vai fazer diferença ele sendo diretor ou vice-presidente. O respeito sempre vai continuar. Entendeu? Sempre estamos trocando de ideias, conversando bastante, juntamente com o Luiz Wagner, que é nosso executivo. E quando a gente decide alguma coisa aqui, a gente passa para o presidente, que é o presidente que dá a canetada, né? Ele que manda no clube. Então, quanto a isso, não muda em nada. O diretor não faz falta, não. Eu trato o Antônio como diretor, como vice-presidente, como amigo, como tudo, entendeu? Não precisa mais de uma pessoa aqui dentro. O Paulo fazia um bom trabalho. Ele saiu, sem problema algum, a gente não precisa de um diretor. A gente toca aqui o barco e toca tranquilamente. Bom, Renato, eu queria voltar nessa questão do Luan, até porque acredito é a principal informação que você está passando nessa entrevista coletiva. Até você já revelou que conversou com o presidente Alberto Guerra para um eventual retorno do jogador. E se esse retorno acontecer, conhecendo o Luan, e também pelo fato de que ele já está um bom tempo sem jogar no Corinthians, você acredita, se confirmado este retorno, em quanto tempo ele pode ficar à sua disposição? Isso, claro, se o Grêmio confirmar o retorno dele. Não, vamos por etapas. Eu falei, vamos pensar nesse jogo contra o Botafogo, depois no jogo do Bahia, depois a gente vê se a gente dá seguimento nesse assunto. Mas essa tua pergunta procede, mas eu não tenho a resposta. Se seguir e o Luan estiver aqui com a gente, aí eu vou conversar com ele. Eu sei que ele está há muito tempo sem jogar, aí ele vai ter que fazer os exames aqui para a gente ver realmente qual é a posição dele na parte física, entendeu? Somente ele vai poder responder com os testes. Quando vai ficar à nossa disposição? Tem um longo caminho até ele estar à nossa disposição, mas a gente tem que ver se a gente vai trazer ele de volta mesmo, e a partir daí ver que condição física ele se encontra, e a partir daí a gente começa a tomar as decisões para ver quando ele estaria à nossa disposição. Renato, a gente que te conhece já há mais tempo sabe que tu respeita essas etapas, essas questões relativas ao que a direção pode ou não pode, o que ela conversa com atletas, enfim. Né? E nesse caso do Soares aí, né, e a gente sabe que ele é um caso complexo, digamos assim, né, todos nós sabemos, e o Grêmio já abriu sobre isso, da ideia dele fazer a viagem. Você disse há pouco que não sei se joga, se não joga, quantos jogos jogará, se ficará, se não ficará, se fará ou não o procedimento. Tem várias questões dentro disso. Mas na relação treinador-jogador, que é uma outra coisa que a gente sabe que você preza muito, como é que tem sido a tua conversa com o Soares, não só sobre a dor no joelho, mas sobre isso, né, de ele viajar, não viajar, o que ele colocou para você, o que você disse a ele também, né, nessas conversas, não só nesse aspecto dele acertar com a direção, por óbvio, né, para viajar, mas o que o treinador tem conversado com o jogador sobre isso, não só do aspecto físico? Eu converso com ele sobre tudo. Eu mesmo conversei com ele, falei, olha só, lá na Bahia, entre uma das conversas que eu tive com ele, eu falei, olha, o jogo do Corinthians não vai acontecer. Se por um acaso você está esperando alguma data para de repente se consultar com o médico lá na Espanha, o ideal seria agora, depois do jogo do segundo jogo contra o Bahia, que vai ter uma pausa aí de uns 10 dias. Mas a decisão é dele, é o que eu falo, dele, juntamente com o presidente e diretoria do Grêmio. Só falei para ele que se ele tivesse, mesmo com a ideia de viajar, o ideal seria nesse tempo aqui que o Grêmio vai ficar sem jogar por uns 10 dias. Mas é o que eu falo, aí é a decisão dele, juntamente com o pessoal do Grêmio, do departamento médico, enfim. Eu tenho que cuidar do grupo. A ideia foi dada. Se vai acontecer ou não, já foge da minha decisão. Renato, ontem a gente viu
um eventual desfecho e o Inter está bem próximo de fechar com o Rocher, que é um goleiro do Nacional que esteve na pauta do Grêmio na última janela. Também se especulou a possibilidade, quem sabe, disso acontecer agora na metade da temporada. Como que você recebeu essa notícia? De fato, tinha um interesse ainda do Grêmio nesse jogador, uma expectativa de poder contar com ele? E até dentro dessa linha sobre os goleiros, se fala também numa possibilidade de saída do Adriel, quem sabe para o Bahia. Isso tem sido conversado? É uma possibilidade também? Bom, quanto ao goleiro que o Internacional quer, bom, é o Internacional, responde pelo Grêmio, né? O Grêmio, se o Grêmio teve interesse ou não, não vou responder sobre isso, para você, sobre esse atleta. Quanto à possibilidade do Adriel ou qualquer outro jogador do Grêmio sair, é muito simples. Eu converso com o Luiz Wagner, trago propostas, apresente as propostas, seja para qualquer jogador do Grêmio. Com certeza o Grêmio vai estudar com carinho. Agora, tem um suposto interesse do Bahia, tem um suposto interesse de A, B ou C. Propostas, não adianta ficar na boca. Tem propostas, o clube vai analisar, entendeu? Até a minha pessoa não chegou nada. Eu conversando ontem com o Luiz Wagner e com o Antônio, não me falaram nada. Então, daqui a pouco sai alguma coisinha no ventilador, que pode ser verdade ou não, mas até então é o seguinte, o clube tem que entrar em contato com o Grêmio e mandar proposta. A gente quer ter o atleta, a proposta é essa. Ok, vê, aí é com o Grêmio, você vai dar andamento ou não. Mas até então é blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá.